Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso LGPD na Prática, passo a passo para o desenvolvimento e a implementação de um programa de privacidade e proteção de dados. Bom, na aula de hoje nós vamos então continuar o passo 2, onde nós iremos estudar sobre o sistema de gestão de proteção de dados, o DPMS, na sua etapa então de implementação. Nós vimos as duas etapas anteriores, que eram as etapas então de preparação e a etapa também de organização, e nessa aula nós iremos falar sobre a etapa de implementação. Bom, na etapa de implementação, aqui nós temos então as fases, apenas recapitulando, preparação, organização, implementação, governança e avaliação. Nós estamos na etapa número 3, que é a etapa de implementação. Qual é o principal então, objetivo dessa etapa? Essa etapa ela tem o principal objetivo em desenvolver e implementar métodos e controles específicos de privacidade e proteção de dados para as organizações. Tá? Bom, quando a gente fala em métodos, métodos e controles, procedimentos, realmente a gente vai colocar em prática. Tá? Então, nessa etapa, o que a gente desenvolveu, o que a gente levantou nas etapas de preparação, o que a gente fez e organizou lá na etapa de organização, agora a gente vai colocar em prática. Então, nós vamos começar a implementar políticas, procedimentos, termos, classificação de dados. Vamos ter que colocar a mão na massa também em vários sistemas de informação que coletam e processam dados e assim por diante. Tá? Alguns objetivos específicos dessa etapa, então, são projetar um sistema de classificação de dados, desenvolver e implementar todas as políticas, procedimentos, controles internos, para que a gente tenha a conformidade com o regulamento, com a LGPD. Tá? Nós vamos precisar rever processos, muitas vezes alterar processos ou desenvolver novos processos e assim sucessivamente. Tá? A fase de implementação ela é a fase mais trabalhosa. Por quê? Porque nós vamos precisar mobilizar muitas pessoas dentro da nossa organização, principalmente no que se diz respeito a realmente colocar a mão na massa, a fazer. E muitas vezes essas pessoas elas têm outros afazeres e o que ocorre? Ocorre uma disputa entre elas fazerem as suas atribuições diárias e também fazerem as atribuições desse projeto. Tá? Na etapa de implementação, a gente fez um fluxo, tá, para subdividir algumas etapas dentro dessa fase de implementação. Então a gente fez uma divisão da seguinte forma: a primeira etapa seria a definição do projeto, a elaboração do escopo, fazer o levantamento dos esforços necessários e alocar recursos. Então, nessa primeira etapa dentro da fase de implementação, nós vamos ter que nomear um gerente de projetos. Então, a orientação é que seja um gerente já de projetos que já tenha especialização como PMO, ou que tenha já alguma certificação, talvez em PMBOK, que conheça sobre o gerenciamento de projetos, tá? E alocar essa pessoa para definir todo esse escopo juntamente com o comitê e o grupo de trabalho de privacidade e proteção de dados. Tá? A segunda etapa aqui dentro é inventariar e classificar os dados. Então, o inventário de dados, vocês já precisam estar com todos os inventários de processos que tratam dados pessoais prontos. Tá? Aquela planilha como modelo que eu passei para vocês em aulas anteriores, elas já precisam estar preenchidas, tá? Porque nós vamos utilizar elas nessa fase para fazer a classificação desses dados. Implementar, na fase de implementação a gente vai então realmente implementar as conformidades junto à LGPD. Então, nessa etapa a gente visa realmente colocar em prática todos os controles, adequar os processos, adequar os sistemas de informação com alguma base legal, adequar os nossos processos para que a gente esteja trabalhando em conformidade com a LGPD. E por último, o gerenciamento, que seriam revisões constantes, auditorias e outras atividades nesse sentido que a gente vai detalhar logo mais à frente. Tá?
Bom, então aqui a primeira etapa, que é a definição do projeto, né, esforço e recursos, a gente normalmente nessa etapa a gente precisa desenvolver realmente um projeto para a gente formar a implementação da LGPD. Então, como se desenvolve esse projeto? A orientação que a gente passa é que realmente seja feito um projeto em algum gerenciador de projetos, por exemplo, um Microsoft Project ou um Easy Redmine, também, que é uma outra ferramenta muito bacana para gerenciamento de projetos, tá? Open Project também. Alguma ferramenta que vocês tenham familiaridade, que vocês possuem para fazer esse gerenciamento lá na organização de vocês, tá? Vocês vão ter já indicado e formalizado o DPO, o Comitê de Proteção de Dados. Nessa etapa também a gente pode analisar a contratação de uma consultoria especializada, caso seja necessário, caso a gente não tenha recursos dentro da nossa organização para conseguir alcançar os objetivos, nós podemos pensar numa consultoria sim especialista na implementação da LGPD. E por último, fazer um kick-off de apresentação, tá? Bom, esse projeto, que quando a gente fala em projeto, a gente aconselha que seja utilizada alguma metodologia, né? As metodologias mais utilizadas para esse tipo de projeto, a gente utiliza as metodologias ágeis, tá? Scrum é uma que a gente mais utiliza e que a gente indica também que vocês utilizem nesse tipo de projeto, tá? Assim que o projeto for criado, é necessário que sejam definidos todos os papéis, tá? E responsabilidades do grupo de trabalho, daquelas pessoas que foram nomeadas para trabalhar nesse grupo de trabalho. E também já alocar as tarefas de cada uma delas. Quem que vai, por exemplo, rever processos, quem que vai analisar e classificar o inventário de dados, né? Quem que vai fazer as auditorias, quem que vai redesenhar fluxos de processo. Então, tudo isso precisa ser já atribuído, os papéis e responsabilidades para essas pessoas aqui nessa fase, nessa etapa dentro da implementação. Tá? Após esse projeto formalizado, aprovado pelo comitê, aprovado pelo DPO, aprovado também pelo diretor de privacidade e proteção de dados, é necessário então o kick-off meeting, tá? Que a gente chama que é a apresentação do projeto. Tá? Essa apresentação, ela é uma apresentação onde ela vai ser comunicada a todos os responsáveis pela implementação do projeto de conformidade com a LGPD. Vai ser explicado toda a importância desse projeto para a organização. Tá? Quem deve fazer toda essa comunicação é ou o gerente do projeto ou algum outro facilitador. Logicamente que a abertura dessa apresentação é ideal que seja feita por um executivo da autogestão, ou o presidente, ou o vice, ou um diretor, um superintendente, alguma pessoa desse caráter, tá? Bom, a fase de definição de projeto, esforços e recursos basicamente é essa, tá? Então aqui é onde que vai ser definido todo o nosso escopo do projeto e documentado. A etapa 2, então, é aquela etapa de inventariar e classificar os dados conforme aquele modelo de inventário de dados que eu passei para vocês, tá? Que é esse modelo aqui. Vou compartilhar aqui novamente com vocês esse modelo aqui, tá? Então, o que vocês podem fazer aqui? Vocês podem fazer uma cópia dessas tabelas, né? Eu posso pegar aqui e fazer uma cópia dela e fazer um inventário dentro do outro dentro da mesma planilha, tá? Então é bem fácil a gente fazer. Aqui eu vou criar uma cópia. Ó. E aí vocês duplicam, renomeiam, colocam o nome do processo, por exemplo, inventário de cadastro de cliente, inventário de recrutamento e seleção. Então vocês façam os inventários de todos os processos que tratam dados pessoais dentro desse modelo, porque a gente vai precisar deles aqui nessa etapa, tá? Bom, nessa etapa, então, a gente tem vários itens. O primeiro é inventariar, analisar e classificar os dados. Então, para uma implementação inteligente da LGPD, significa, logicamente, né, que a gente precisa olhar para todos os dados que a gente tem, que a gente coleta, processa dentro da organização. E entender qual que é a finalidade que a gente está armazenando e coletando esses dados. Tá? Logo após, é necessário que a gente faça algumas
algumas perguntas e respostas. A gente elabora um documento, faça um documento com as seguintes perguntas. Por exemplo, quem está coletando esses dados? É a primeira pergunta. Quem está coletando esses dados? Tá? Quem tem acesso a esses dados dentro da minha organização? Qual que é a finalidade dessa coleta desses dados? Né? Para qual finalidade? O que eu vou utilizar? Né? Quem cria e compila esses dados? Né? Qual o tipo de mecanismo de backup que existe? Tá? Quando que a gente coleta esses dados? É diariamente? É semanalmente? Né? Quanto tempo eu planejo mantê-los armazenados na minha organização? Outra pergunta também muito importante é se esses dados são compilados, armazenados e compartilhados com um fornecedor ou um parceiro, um terceiro. Né? E como que a gente está coletando esses dados, de que forma? Tá? Então essas perguntas, pessoal, elas precisam ser respondidas. Então, em todos os inventários de dados, vocês colocam essas perguntas também como um anexo. Pode colocar num documento, Word mesmo, essas perguntas e descrevam essas respostas. Tá? Depois, é necessário fazer um relatório de levantamento e impacto de dados, tá? Que é o nosso conhecido de PIA. Tá? O que é o relatório de impacto de dados? Né? Ele precisa ter alguns itens, tá? Como, por exemplo, uma descrição sistemática de tratamento prevista e qual é a finalidade do tratamento, né? Uma avaliação da necessidade e proporcionalidade das operações, por exemplo, de tratamento e quais são os objetivos, uma avaliação de riscos para os direitos do titular, as medidas previstas, por exemplo, para riscos, incluindo a garantia de que a gente tem proteção para manter a conformidade e proteção desses dados. Então, isso precisa ser descrito nesse relatório de levantamento de impacto de dados. Aqui, ó, como recurso dessa aula, vocês têm esse documento como exemplo. Eu vou trazer aqui para a minha tela. Ó. Olha aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui visualizar modo de leitura. Então está aqui o documento, ó, pessoal. Então assim, ó, esse documento, ele realmente, ó, ele tem aqui, por exemplo, qual que é o problema de proteção de dados. Eu até preenchi um exemplo aqui. Aqui nós vamos falar sobre um código de conduta chamado propósito específico de tratamento. Tá? Então, por exemplo, vocês podem fazer para vários de PIAs que vocês vão fazer de processos diferentes, né? Por exemplo, que problema de proteção de dados eu posso ter nesse processo? Aí você escreve lá, por exemplo, aqui eu coloquei, né? O dado a ser coletado foi usado somente para o propósito específico? O dado coletado será usado em algo a mais, além do propósito específico? Né? Levantamento de risco. Exemplo, né? As organizações normalmente elas podem querer ganhar vantagem sobre os dados coletados ou muitas vezes as organizações ignoram ou não têm ciência, né, de que não podem redirecionar dados pessoais sem um novo consentimento. O que quer dizer redirecionar? Por exemplo, quando eu faço um termo de consentimento e o titular do dado assina, ele está dando o consentimento para aquele tratamento. Então eu estou usando, por exemplo, aquele tratamento para quê? Eu estou usando aqueles dados para emitir uma nota fiscal. Se ele deu o consentimento, eu posso utilizar aqueles dados somente para a emissão das notas fiscais. Se eu for utilizar ele para atividades de marketing, eu já não posso. Eu tenho que ter um outro termo de consentimento em que o titular dos dados dê o aceite de forma manual, assinada, ou um aceite virtualmente, por exemplo. Tá? Então, lembre-se sempre disso, tá, pessoal? Para cada tratamento de dados, nós precisamos ter uma base legal que proteja a organização. Pode ser uma base legal de consentimento, nesse caso, né? Mas a gente precisa ter um consentimento para cada processo em específico. Tá bom? Aqui a gente tem algumas medidas mitigatórias dos riscos que podem ser encontrados. Então, por exemplo, assim, ó, que eu coloquei: especifique e documenta as finalidades para quais os dados pessoais serão coletados, aumente a conscientização sobre o código de conduta, né, que prevê o princípio de especificação de propósito, que é a código de conduta que eu estou utilizando aqui, né? Melhorar o treinamento do pessoal em relação à especificação de propósito ou processamento adicional, que é isso que eu comentei de redirecionar o tratamento de dados. Utilização de banco de dados.
como parte de uma abordagem de privacidade por design, insira uma referência no arquivo para garantir a finalidade dos dados. Tá? Então aqui você pode referenciar quais são os tipos de tratamento que você vai realizar, aonde que você vai armazenar e para qual finalidade. E por último tem a conclusão. Então, por exemplo, o risco foi suficientemente mitigado, risco não mitigado, mas ele foi aceito, risco nem mitigado, nem aceito. Então aqui são algumas das conclusões que vocês podem também utilizar. Lembre-se que aqui são só exemplos, tá, pessoal? Então, por exemplo, vocês podem utilizar essa opção, né, de risco nem mitigado e nem aceito, como essa, risco mitigado não aceito, risco suficiente mitigado e assim por diante. Tá? Então aqui é um exemplo de um DPIA, tá? Eu vou compartilhar com vocês, vocês vão ter como recurso dessa aula, tá? Então vocês podem estar utilizando. Bom, seguindo aqui então, classificação dos dados. Tá? Então é muito importante a gente fazer a classificação desses dados. Tá? Por quê? Porque os dados eles precisam, a gente precisa saber quais tipos de dados a gente está realmente armazenando. São somente dados pessoais comuns, dados pessoais sensíveis, né? Quais são as políticas e os procedimentos que a gente está utilizando para adequar a proteção de dados a esses dados. Tá? Então tudo isso a gente precisa ter documentado. A finalidade. O que é a finalidade? A finalidade é realmente para qual que é o objetivo do tratamento que a gente está armazenando esses dados. Né? Por exemplo, quando a gente fala em inventário de dados, a gente deve sempre entender qual que é a finalidade da utilização desses dados pessoais. Então, por isso que a gente precisa levantar aqui quais que são as finalidades que eu estou armazenando esses dados pessoais de um determinado processo. Sensibilidade, o que é? Está diretamente ligado aos riscos de vazamento. Então, quanto mais sensível for os nossos dados, logicamente é pior a sua exposição e também a empresa ela pode sofrer multas mais severas. Tá? Acessos internos e externos. Então, essa questão é o quê? Realmente verificar todos os acessos e quem está acessando os dados internamente ou externamente realmente precisa daquele determinado acesso. Então vocês precisam fazer um inventário de acessos também. O que é um inventário de acesso? Eu vou no meu sistema ERP, por exemplo, e eu começo a listar todos os menus que as pessoas têm acesso, né, e começo a revisar, fazer uma revisão desses acessos. Né? Realmente, a função dessa pessoa condiz com os acessos que ela tem? Não condiz. Então vamos fazer uma análise mais detalhada, vamos chamar o pessoal lá os analistas de segurança da informação, a auditoria, e vamos readequar esses acessos. Tá? É um trabalho de formiguinha, mas que é essencial. Descarte. Descarte é o quê? É a gente realmente analisar e entender por que eu tenho todos esses dados pessoais armazenados. Lembre-se sempre, os dados não são da organização, os dados são dos titulares dos dados. Tá? Caso eu não utilize mais esses dados, qual que vai ser o processo que eu vou utilizar para fazer um descarte seguro? Então é bom a gente fazer toda essa análise. Se eu não estou utilizando os dados, faz a minimização, tenta um descarte, faz um descarte seguro. A melhor coisa é as organizações não reter dados que ela não utiliza. Apenas retém os dados que você precisa para fazer uma determinada atividade e que possui uma base legal que possa estar defendendo a organização. Tá bom? Bom, o próximo passo, ele é um passo, digamos assim, bem prático. Tá? Aqui. Que é a implementação ou adequação da LGPD. Né? Então, quando a gente fala em adequação ou implementação ou adequação, é desenvolver, ajustar processos políticos. Eu passei para vocês e compartilhei com vocês também o modelo de termo de consentimento. Então esse aqui é um documento que vocês vão utilizar, vocês podem utilizar como base esse aqui que eu vou compartilhar com vocês aí, como recurso dessas aulas. Modelo de política de privacidade, tá? Vocês têm aí também. Tá? Eu vou compartilhar com vocês também um modelo de segurança da informação, de política de segurança da informação, tá? Que é esse aqui, ó. Então aqui a gente tem um modelo de política de segurança da informação, onde a gente coloca todos os itens
tá? E a gente referencia anexos dentro dele. Então, ao final do documento, só para vocês terem ideia, olha aqui, ó, ao final do documento a gente relaciona. Então, por exemplo, documentos relacionados, por exemplo, aqui, ó, disposições finais, né? Que for avaliada após nos sistemas de documento X, né? No documento, a violação, por exemplo, aqui, ó, sanções. A violação a políticas, normas ou procedimentos de segurança da informação da organização X são consideradas faltas graves, podendo serem aplicadas penalidades previstas em leis e as medidas disciplinares previstas no documento X. Tá? Aqui eu coloquei só um exemplo. O documento X poderia ser assim, um documento de gestão de recursos humanos. Tá? Lembre-se, como eu comentei para vocês, a política de segurança da informação, ela precisa ser o quê? Uma política breve, resumida, tá? E que ela tenha referência a documentos, que esses documentos, que são procedimentos, instruções de trabalhos, normas, esses documentos eles vão ser anexos à política. Então a política ela vai ter as ramificações, entende? Então a política corporativa de segurança da informação, vou compartilhar esse documento aqui com vocês também, como recurso dessa aula, tá? Então vocês vão precisar desenvolver uma política de privacidade, caso vocês não tenham, política de privacidade, termo de consentimento, política de segurança da informação, políticas de controle de acesso, política de gestão de ativos, tá? Essas políticas vão estar todos como recurso nessa aula aí para vocês, um modelo para vocês utilizarem como exemplo, tá? Modelo de termo de consentimento, já falei, né? Vocês têm como recurso dessa aula. O modelo de termo de consentimento, ele precisa demonstrar toda a finalidade do tratamento, né? Para que eu vou utilizar aqueles dados daquele titular, né? Qual que vai ser a finalidade, por quanto tempo e assim por diante, tá? Revisar, ajustar sistemas e ambientes de TI para o consentimento, tá? Essa é uma fase bem trabalhosa, pessoal, vai precisar muito do auxílio da área, principalmente de tecnologia de informação, tá? Por quê? A gente vai precisar, por exemplo, configuração de identidades de quem está solicitando os dados, revisão de acessos, minimização dos dados, verificar se o banco de dados ele já está, se ele já está hoje adequado para receber uma minimização de dados, tá? Solicitação de retificação de dados, por exemplo, o nosso sistema ele precisa estar já em conformidade com isso. Então, vocês precisam fazer uma revisão dos principais ambientes de TI, que são os sistemas, onde ficam armazenados os dados. E também os sistemas de segurança, tá? Por exemplo, Wi-Fi. A minha Wi-Fi eu tenho que ter uma política de cookies dela, eu tenho que ter uma política de privacidade, onde que antes de o meu visitante se conectar, ele dê o aceite da política de consentimento, e assim por diante, tá? Então, precisa ser pensado e revisado todos esses ajustes de sistemas e ambientes de tecnologia da informação. Capacitação dos colaboradores, já comentei várias vezes, treinamentos, campanhas de marketing, tá? São essenciais. Trazer pessoas de fora, especialistas também em segurança da informação, para que eles venham e coloquem alguns exemplos que ocorrem diariamente de violação de dados. A gente tem aí diversos exemplos que ocorreram de violação de dados e até já foram utilizados a LGPD como um regulamento, né, para defender o titular do dado, né? Então já ocorreu, né? Lógico que a organização ainda não sofreu uma sanção, né, uma penalidade com multa financeira, mas ela teve que fazer várias adequações, né, e tentar minimizar o problema o mais rápido possível. Conscientização pública interna e externa. Quando a gente fala em conscientização, é realmente conscientizar todos os nossos colaboradores internos, como eu comentei na aula passada, desde o porteiro até a alta gestão, os fornecedores, parceiros de negócio, provedores de serviço, todos eles têm que estar engajados juntamente com a nossa organização. Se a nossa organização segue as políticas, se a gente tem todos os procedimentos de proteção e segurança de dados, os nossos parceiros e fornecedores também precisam estarem na mesma sintonia, né? Porque nada adianta a nossa organização muitas vezes ter todos os procedimentos, todos os controles, sendo que se a gente compartilha algum dado, por exemplo, com algum parceiro e ocorrer uma violação lá,
quem vai responder somos nós, porque nós somos os controladores. Ele é apenas o processador. Tá? Então precisa ter todo esse trabalho de conscientização interna e principalmente externa também. Tá? A etapa 4 dentro da fase de implementação é o gerenciamento. Então aqui no gerenciamento é necessário fazer o quê? As auditorias, tá? Então a auditoria ela deve ser feita pelos auditores aí de segurança da informação. Reunião de acompanhamento. Essas reuniões de acompanhamento é realmente para verificar se o que foi colocado lá no escopo do projeto se está sendo cumprido conforme o cronograma. E caso não for, deve ser cobrado as pessoas que estão nesse grupo de trabalho e determinar prazos. Tá? Tem que ter prazo. Se não tiver prazo, a coisa não vai para frente. Revisão do plano de ação com mitigação de riscos e problemas. Então, quando foi desenvolvido o escopo do projeto, foi colocado um plano de ação, conforme o que foi inventariado e levantado no diagnóstico. Então, nesse plano de ação, é necessário que seja revisto todos os riscos e problemas que podem estar ocorrendo na organização e tentar mitigá-los o mais rápido possível. Fazer planos de ação de curta duração, né, para que os responsáveis por cada um desses processos digam o que eles vão propor, né, para mitigar o risco, diminuir ou resolver por completo. Né? Então, precisa ter essa revisão de plano de ação. E por último, teste de confiança e validação. Esses testes de confiança e validação são testes que serão implementados pela equipe de segurança da informação. Normalmente são testes que são feitos aonde? São feitos em sistemas, principalmente a fim de verificar se os acessos externos eles estão realmente adequados, os acessos internos também, se o nosso firewall está trabalhando corretamente, se ele está bloqueando os ataques, todas as tentativas que vêm de fora para dentro. Validação, validar também se as máquinas, se o meu Active Directory está funcionando corretamente, se todos os colaboradores, as suas máquinas estão atualizadas conforme o que está no inventário de máquinas e de ativos, né? Inventário de ativos, que também é um documento que eu coloquei para vocês, né? A política de gestão de ativos. Então, teste de validação é alguma coisa mais técnica, tá? Que precisa ser direcionado para a equipe de segurança da informação. Normalmente é subordinado talvez à diretoria ou em algumas empresas até mesmo à área de tecnologia da informação. Tá? Bom, aqui nós temos algumas etapas. Essa etapa 5, executar a atividade de integração de privacidade e proteção de dados, ela é uma etapa complementar, tá? Muitas vezes ela não é utilizada, tá? Aqui é o que? É o que a gente colocou lá, incluir privacidade e proteção de dados em todas as operações da organização, treinar os colaboradores das áreas de negócios, antes de desenvolver produtos e contratação de pessoas, pensar em privacidade em primeiro lugar, que é o Privacy by Design, executar o Privacy by Design em todos os processos da organização. E aqui eu também coloquei uma etapa complementar 6, que é o plano de treinamento, né? Que é isso que eu comentei com vocês, que o treinamento deve ser contínuo junto com todos os colaboradores, todos os responsáveis por privacidade, tá? E que, por exemplo, a equipe jurídica também da organização seja treinada a fim de ser atualizada por todas as leis e regulamentos de privacidade e proteção de dados, tá? Por fim, então, a gente finaliza a etapa número 3, que é a etapa de implementação, tá? E nos restam, então, mais 2 etapas para a gente terminar o nosso sistema de gestão de privacidade e proteção de dados. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Vocês têm o meu contato, o meu e-mail, tá? Então, a gente fica por aqui. Até a próxima aula e um forte abraço.